Ainda falando sobre o culto acolhedor. Começou o culto. Começou o culto. Agora é tenso, hein? Mas vou trazer algumas reflexões. Lembrando ainda que no nosso ambiente tem pessoas que são velhas de igreja, maduras, e tem um monte de gente que está chegando agora. Nós precisamos pensar, eu gosto sempre de pensar num culto, principalmente no ambiente de plantação, de revitalização, o culto mais simples, fluido possível. Por quê? A gente não tem muitas ferramentas, a gente não tem uma grande estrutura, nosso louvor não é a melhor cor do mundo, né? Estamos começando agora, às vezes é só você ali no violãozinho, não temos as grandes iluminações, tal. Então, quanto mais a gente simplificar, principalmente no começo, melhor. Uma liturgia enxuta, mas que honre os elementos principais, oração, louvor, adoração e pregação. Tem muito mais poder na síntese de alcançar o objetivo do que a gente ficar repetindo conceitos que faziam muito sentido no século passado, nos Estados Unidos, e que ainda fazem sentido em algumas grandes ou megas estruturas que não é a nossa realidade quando a gente está no campo missionário. Então, aquela pessoa chegou, está acomodada, vamos começar a reunião aqui, né? Eu sempre procuro fazer, como eu falei, uma coisa mais fluida possível. Então, geralmente, vamos ficar em pé, fazer uma leitura de um texto, ou para a pregação da palavra, ou para uma oração. Eu sempre tento fazer as coisas de maneira que a gente fica evitando aquele senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ou já combina antes, o cara agora vem o irmão tal, daí o irmão sai lá do fundo da igreja, vem andando, fica todo mundo olhando, aquele silêncio constrangedor. Essas coisas atrapalham demais a concentração. Pra gente que é da casa, não atrapalha em nada. Mas para quem está chegando, para quem é neófito, isso pode ser estranho. Então, vamos começar o culto, vamos tocar o louvor. Começou o louvor. Quais são as músicas que a gente escolheu para a nossa celebração? Elas comunicam com todos? Elas estão centradas na pessoa de Jesus Cristo ou elas são antropocêntricas? Essas coisas, né, são bem básicas, mas faz diferença naquilo que importa. Os termos são compreensíveis por todos. A gente vai lá cantar, incendeia Jesus a sua noiva. O cara vai olhar e falar, meu Deus, eles vão tacar fogo na noiva. Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. Então, na minha realidade, a gente sempre propôs, por exemplo, num primeiro momento de louvor ali, antes da palavra, músicas focadas em Jesus, músicas que ainda não chamam para um desafio, mas que apontam para Ele, para quem Deus é, para a sua glória, para a sua majestade. Começa essa questão da contemplação, da adoração em si, né? E procuro que ela flua de uma maneira melhor possível. Então, no meu caso lá, era só eu no violão, depois vem um amigo ali. Então, eu vou tocar um baixo, pegava as músicas no mesmo tom, para evitar aquelas paradas, né? Que a gente poder fazer medley melhor ainda, porque o objetivo é cantar e adorar e levar a igreja à adoração. Evita aquelas comunicações excessivas entre uma música e outra, pois já vai ter o momento da palavra depois. Aí fica aquelas mini pregações em intervalo de cada música, daí vem aquela oração que o único objetivo que tem é falar, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, só para dar o nome da próxima música, que no final nem está orando para Deus, está orando para a plateia. Quanto mais a gente conseguir, principalmente no começo, ser fluido, melhor. Às vezes um louvor que canta as mesmas músicas, era 45 minutos, a gente cantou em 20, 25, tá maravilhoso, tá ótimo. Exaltou o nome de Jesus, exaltou o Cordeiro Santo de Deus, adoramos. E fluiu, que é uma maravilha. E depois, eu geralmente gosto de entrar na palavra. E eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu só estou trazendo para você reflexões que eu tive e quando eu fui plantar a igreja, depois quando fomos revitalizar a igreja, que talvez faça sentido para você.
Pô, mas e o momento da oferta? Nunca fiz momento da oferta depois do louvor e vou explicar por quê. Quando você está plantando uma igreja, qual é o melhor momento do culto? Qual é o momento mais profissional, vamos por assim? É a pregação. Você, como pregador, foi treinado para isso, capacitado para isso, você se preparou a semana inteira, é o auge do culto. O louvor, principalmente quando a gente está começando ou revitalizando, não é lá aquelas coisas, vamos falar a verdade. É fraco, é desafinado, parece a bandinha do Chaves, né? Parece que cada um está cantando uma música diferente, tal. Aí, poxa, o cara nem se ambientou ainda. E fala até pro irmão antigo. Às vezes nem fluiu direito ali, a adoração, aquela coisa meio carregada. A gente já para, pum, quem quiser contribuir. Quem que vai querer se engajar num negócio desse? Então eu prefiro evitar nesse primeiro momento e vou explicar melhor depois por quê. E gosto de entrar na pregação, nas plantações de igreja. Porque adorou, levei o cara para pensar em cima. Eu evito todos os recados, porque as pessoas estão concentradas em Deus. Ela foi bem acolhida, ela está em crise, ela está carente da graça, do perdão, da misericórdia, ela foi tocada por Deus na adoração, ela está com o coração aberto, e aí eu vou entrar com 60 minutos de recado, que a pessoa até esquece que está no culto, recado disso, daquilo, é muito chato, demora demais, desconcentra, desconecta. Eu gosto de sair do louvor, palavra, pau. Ah, mas é o ápice do culto. Então dá o melhor tempo para a palavra, dá a prioridade para a palavra, dá a centralidade do culto para a exposição do texto, dá o melhor tempo de atenção, de retenção das pessoas para a palavra. Se a gente cansa os caras 1 hora e pouco, para depois pregar, o cara não aguenta mais, já está cansado, já está excitado, já está pensando que hora que vai acabar. Daí você vai lá e fala 7 pontos, acabou, pô. Então, o cara teve ali aquele momento de contemplação, palavra. Chegou a hora da pregação da palavra. Geralmente a gente tem um espaço para as crianças, né? Então, desde o começo, eu cheguei na igreja lá, eu queria criar um espacinho para as crianças, a diretoria não queria, porque eu falei, então eu vou embora, eu já nem aceito mais, então eu vou voltar, vou cancelar aqui. Não, mas não dá, porque o pai eu tenho 3 filhos, o pai não vai ficar em paz. Mesmo que você falar, fica tranquilo, a gente entende. Não fique em paz. A criança vai tocar o terror, o pai vai ficar achando que está atrapalhando, a mãe já vai calcular que o filho vai bagunçar, não vai para a igreja. Então, que a gente já prepara um ambiente para um culto específico para as crianças. Um culto de criança, não um lugar para entreter, um culto. Um culto com louvor específico para elas, com uma pregação específica na linguagem delas e depois um entretenimento ali. E eu, quando cheguei lá em Bela Vista, só tinha eu, minha esposa, minha filha e mais 3 irmãos. Então, eu fazia o louvor e pregava, minha esposa ficava na recepção, minha filha era data show no louvor e depois ministra do Ministério Infantil com 13 anos de idade. Até que fosse chegando, gente. E não é difícil ministrar para criança. Seleciona 2 músicas no som, prega pode repetir a mensagem do domingo anterior com uma linguagem mais infantil. Porque o objetivo é pregar o evangelho para essas crianças ali, né? Mas às vezes eu não vai conseguir entender o que eu estou falando lá, que nem pregar em grego para você, pregar em hebraico, não faz sentido. Então, a gente precisa ter essa atenção. E tendo uma melhora, um crescimento, invista pesado. Um espaço visualmente atrativo, invista na brincadeira, né? A gente sempre fala lá que a gente quer fazer um culto divertificante para as crianças, que seja divertido e edificante. Quando eu fui para a reforma do Novo Lugar, o maior dinheiro que a gente gastou no orçamento foi com o Espaço Kids. A gente tem um prédio de 850 metros quadrados e eles são 2 andares e o andar principal é da igreja e o andar de baixo do mesmo tamanho é das crianças. A gente criou um playground terrível lá, enorme, um espaço bem acolhedor,
tem um culto, que está seguindo a exposição de determinado livro, como a gente faz lá em cima, sério, mas muito divertido, a ponto das crianças serem nossos maiores evangelistas, infernizar o pai para querer ir para a igreja, porque na minha cidade pequena, o maior playground, o único playground praticamente é o nosso, é da igreja. Então a criança vai lá, adora aquilo ali e quer voltar para o culto. Ah, mas ela quer brincar, mas ela vai cair na isca, vai ouvir o louvor e vai ouvir uma pregação para ela. E vai infernizar a vida do pai para ir para o culto, e o pai vai ficar lá em cima ouvindo a palavra e vai ficar tranquilo lá em cima. Porque ele sabe que o filho dele está seguro e está sendo bem cuidado. Então a gente não apenas cria um ambiente seguro, mas passa a imagem de seguro. Os professores do Ministério Infantil estão com um colete para sinalizar que só eles têm a autorização para caminhar com as crianças, né? Porque às vezes a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quem que é aquela pessoa que está com aquela criança na mão? Não, ó, teu filho está com colete, está identificado. Qualquer coisa a gente vai chamar lá no culto. Então o pai tem toda aquela segurança e aquela garantia que a gente tenta transmitir para quê? Para que ele ouça a mensagem do Evangelho. Para que ele fique tranquilo ouvindo o que eu estou propondo anunciar para ele aí. E aí o que a gente faz? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. De Gênesis ao Apocalipse, use a oportunidade para anunciar o Evangelho. A tua mensagem ela é centrada em você, em nós ou em Cristo? Ou que ressuscita os mortos, que tira eles da tumba, que ressuscita o vale de ossos secos, é a pregação do Evangelho. Nós temos uma única narrativa em toda a Escritura. E ela se aponta para uma pessoa, Jesus. E a gente tem que ficar muito atento se nós estamos fazendo pregações moralistas meramente, ou até ideológicas, o que é pior no momento da pandemia, eleição, ou se a gente está usando toda aquela oportunidade para ser embaixador não de um partido A ou B, de uma ideia A ou B, mas do reino de Deus, anunciando o Evangelho. Sempre buscando ali, né, trazer uma aplicação prática na vida da pessoa, trazer uma analogia. Eu não vou aqui, né, não tem tempo nem para falar de homilética, mas entender que no público que está ouvindo a gente tem um doutor em teologia e tem um espírito ateu, né, ou um semi-analfabeto ali. Então você vai com toda a profundidade no texto, expõe o texto e vai esmiuçando. Faz a primeira analogia, aí você, né, baixa um pouco o nível não da profundidade, mas do argumento, e dá um outro, até você olhar no olho de todo mundo, que todo mundo entendeu o ponto que você queria, vai para o próximo ponto, expõe o ponto, aplica o ponto, ilustra o ponto, ilustra, e vai para o outro, e vai, até vir para a conclusão, para um chamado de ação, né? Sempre tendo em vista que todo tipo de gente está ali, mantendo a fidelidade à Escritura, e ofendendo a pessoa com o Evangelho, mas só com o Evangelho. Tem uma frase de um pastor que ele diz assim: a gente tenta não ofender a pessoa com nada, a não ser com o Evangelho, para que ela volte semana que vem para continuar sendo ofendida pelo Evangelho. Não é diluição de mensagem. Eu não quero ofender a pessoa com uma carne burrada na recepção, não quero ofender a pessoa com constrangimento a respeito do banheiro, ou de um termo que ela não entende, mas eu vou te ofender com o Evangelho. Você é um pecador, um miserável, precisa se arrepender e nascer de novo ou vai para o inferno. Então nós vamos anunciar o Evangelho com toda pureza e simplicidade e com toda a fidelidade que ele existe. Mas se você cria todo um ambiente acolhedor, você tem até a segurança para mandar ver com o Evangelho, porque o Evangelho é ofensivo sim. Ele mostra quem Deus é, maravilhoso, e mostra quem a gente é, miserável, pecador, desgraçado, pobre, cego e nu. Nós temos que ofender com o Evangelho, mas com o Evangelho, num ambiente propício para isso aí. E aí quando a gente ofende a pessoa com o Evangelho, a gente chama as pessoas para ação.
ainda estão focadas em Deus. No nosso caso lá, eu gosto de fazer de novo um momento de reflexão, uma oração, um momento de louvor, aí talvez com músicas que chamem as pessoas a um compromisso, né? Porque não faz sentido no primeiro momento falar, eu me rendo, eu me entrego, cara, mas depois faz sentido para todos. É uma coisa que a pessoa pode responder naquela canção, naquela adoração, pós-culto. Ela tem um tempo para absorver tudo que ela ouviu e todos os desafios que ela foi confrontada ali e com aquela realidade constrangedora sobre quem ela é, aquela realidade de quem Deus é, e o que ela vai fazer agora com isso na semana, tal, e ainda está focado no alto. E quando acaba esse momento de reflexão, de oração, aí, no meu entendimento, acaba aqui a vertical. Aí é onde a gente entra na horizontal. Aí é recado, aí é oferta. Aí a pessoa fica mais fácil de engajar no que eu estou propondo, porque se o louvor não fez sentido, talvez a palavra fez. Ó, você que está aqui, nós estamos plantando essa igreja com o objetivo de anunciar o evangelho puro e simples. Você pode participar disso contribuindo. É ali a hora que a gente sonha, aí a gente vai sair daqui, nós vamos crescer, a gente está comprando terreno, nós vamos alugar lá, e você faz parte disso. Quem crê verá, quem não crê vai assistir, porque vai ver do mesmo jeito. Você pode participar disso agora assim. E a gente tem a visão da nossa igreja, é isso, e por isso que nós temos agora um pequeno grupo que a gente quer conhecer você, quer acolher você, tal, e depois tem uma IBD ali para você ser capacitado, você que já é não sei o quê. Aí você anuncia, faz a proposta, propõe e chama para a ação da contribuição. Eu tive um grande salto na contribuição quando eu tomei essa decisão, nas implantações que eu tive. E em diversos contextos, por causa dessa questão da pessoa entender, poxa, eu quero participar disso aí, agora eu sei porquê, fez diferença na minha vida, tal. Desafio as pessoas a contribuir, faz uma benção apostólica, e eu geralmente termino com uma música celebrativa, uma música para cima. Cada um contribui conforme propor seu coração, não com constrangimento, nem por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Vem, Deus abençoe. Joga a música para cima, o povo vem contribuir. E vamos avançar, vamos vencer. O nosso general é Cristo, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E termina celebrando. Você vê que é uma liturgia simples. Ali talvez a gente fale da campanha missionária, geralmente sempre depois da que a gente está inserido, mostra algum vídeo, mostra os recados. Se tiver muito recado, procura gravar no celular, editar. Então a conversa que era para ser 20, 30 minutos pode se transformar num recado de 2, editado no vídeo, e muito mais comunicativo, que pode ser reproduzido esse recado para quem não veio no culto, nas mídias sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E faz um culto enxuto, eficaz, né, eficiente e profundo ao mesmo tempo. Que atinge os objetivos de adorar a Deus, ofertar a Deus, ouvir a sua palavra, e atinge o objetivo de alcançar todos da melhor maneira possível, mais eficiente possível, com essa reunião pública, aberta a todos. E aí a gente entra no próximo passo, que é o que a gente vai fazer agora, que é o pós-culto. Como vamos fazer a ponte com essas pessoas que participaram para se integrar na nossa comunidade. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Deus abençoe você.